voltamos aqui a mais um episódio, a mais um vídeo. Voltamos aqui e esse módulo, esse episódio, esse capítulo do livro é muito legal. Chama-se Com a Cara e a Coragem. Vou explicar por quê, tá escrito só aí embaixo. Para quem não sabe, para quem ainda não percebeu, para quem pegou agora o bonde andando, é legal dizer que eu participo, estou fazendo aqui uma releitura do meu livro. O rádio era tão romântico, as mudanças que o tempo trouxe. Por que isso? Porque o livro já foi lançado há muito tempo e muita mudança o tempo já trouxe de novo, entendeu? O tempo está sempre trazendo mudança, né? Então eu estou recordando aqui algumas coisas que eu botei no livro, mas também estou colocando coisas novas, coisas que eu deixei de colocar. Enfim, eu estou atualizando. Você que leu o livro, eu estou atualizando. Você que não leu, está lendo comigo, que eu não deixo de ler os capítulos, mas eu vou comentando também os capítulos, tá bom? Por isso é que eu estou muito contente, muito feliz com isso, e estou empolgado em fazer essas gravações, porque é muita emoção. A emoção vem na roda gigante, sabe? Assim, roda gigante, emoção, muito legal. Já ri aqui, já me emocionei também, já fiquei com saudade. Então eu hoje vou também falar de um cara que me ajudou muito, uma pessoa que me ajudou muito quando eu estava começando a carreira. Aliás, quando eu falei que eu queria ser locutor de rádio, ele olhou assim e falou: não acredito muito não, por causa da sua voz. Aquela velha história da voz, que eu nasci exatamente quando estava mudando a voz do rádio, né? Aquele vozeirão, não ia ver mais, então eu estava chegando já de outra forma. E esse cara chama-se Berto Filho. É o nome, vamos dizer assim, o nome artístico dele, Berto Filho, porque o nome dele mesmo é Ulisberto Lelô Filho. E eu fui vizinho dele porque enfim, conheci o Berto porque ele morava em São Paulo, acabou indo morar em Copacabana, no prédio em que eu morava. E acabei ficando amigo dos 3 filhos dele, fiquei muito amigo deles, e eles sabiam que eu queria ser locutor de rádio, e prontamente me apresentaram ao pai, né? E eu já tinha visto ele no Jornal Nacional, já sabia que ele era um excelente locutor, e veio aquela tremedeira, né? Mas eu falei: aguenta aí que tá tudo certo, vai dar tudo certo, não treme não, que senão tu vai se dar mal. Aí o que aconteceu? Ele começou a dar uns conselhos para mim e eu não poderia deixar o Berto longe dessa minha atualização, mesmo porque ele está no livro, né? Então esse capítulo Com a Cara e a Coragem, basicamente, eu acho que 90% é sobre o Berto. Inclusive ele escreveu, eu pedi para que ele escrevesse, para que eu pudesse publicar. Ele escreveu, publicou, a gente publicou, ele ficou muito feliz e, assim, uma coisa muito chata, né? Uma coisa muito chata, assim, que aconteceu foi quando eu mostrei o livro para ele. Ele já estava internado com um câncer fulminante. Ele olhou o livro, chamou uma enfermeira, mostrou a foto dele no livro e falou para a enfermeira: bons tempos. Era uma foto na bancada do JN, que ele fazia com o Cid Moreira. Mas vamos lá, vamos começar. Começo esse capítulo escrevendo o seguinte: fama ou dinheiro? Não era isso que me impulsionava. Mais uma vez, o destino agia colocando no meu caminho o locutor Berto Filho, pai de 3 grandes amigos. Berto, na época, na TV Globo, foi meu vizinho durante o tempo que apresentou o Jornal Nacional ao lado de Cid Moreira. Quando soube que eu queria trabalhar em rádio, me deu um conselho. Primeiro foi: esquece isso, mas eu não cumpri. Depois ele falou: então tá, já que você não quer esquecer, leia jornal em voz alta e, se errar na leitura, volte do início. Meu querido, minha querida, conselho metodicamente seguido. O timbre de voz desse cara, do Berto, era inconfundível. Não poderia ter acontecido dele ter sido apenas um ledor de texto, aquele cara que lê, eu chamo de ledor, né? Não é leitor não, é ledor. E ele tinha cultura, sabe? Ele era um locutor que era pago para ler notícia, em rede nacional, de terno, lendo notícia. Mas ele podia opinar, podia entrevistar.
Tinha cultura para isso. Mas, como sabe, até meados dos anos 90, o apresentador de telejornais apenas lia o que estava escrito. Opinião era exclusividade de jornalistas. Ainda é, né? Ele voltou em 2007 para narrar as matérias do programa Fantástico da Rede Globo, mais uma vez ao lado de Cid Moreira. Na época em que morávamos no mesmo prédio, via Huberto sair de casa para apresentar o Jornal Nacional e imaginava um dia trabalhar também com minha voz. Bom, ele nunca se negava a comparecer às palestras e bate-papos com alunos da escola de rádio. Ele adorava conversar e uma vez ele me confidenciou: Rui, quero passar o que eu sei para quem está começando. E nós estávamos fazendo o curso quando veio a notícia da doença. Já tinha perdido a amada esposa e estava sozinho, muito triste. E, enfim, ele perdeu. Depois que ele perdeu a dona Marisa, ele ficou muito ruim. Bom, então, alunos de queixo caído na Semana de Comunicação da Escola de Rádio, onde reuníamos vários profissionais de rádio e da televisão. Berto Filho contando sua história e nos surpreendendo com sua jovialidade profissional. Pude dizer o quanto foi importante em minha formação profissional. Foi legal. Ele falou sobre o começo e faço questão de dividir com vocês para cada um pensar sobre o seu começo também. E esse é o tom do livro, já percebeu, né? Um começo que pode ser seu agora, se você quiser. Um recomeço. Um começo que pode ser em qualquer idade. Você pode fazer um começo ou você pode fazer um recomeço. Aí eu pedi: Berto, estou lançando o livro e queria muito que você participasse de um capítulo. Você pode escrever para mim? Ele escreveu e eu não mudei absolutamente nada, nem uma vírgula. E ele botou assim: caro amigo Rui Jobim, meu começo foi num estúdio de gravação, literalmente. Não um estúdio comum, num estúdio meio mágico, onde o mago das vozes era meu pai, Ulisses Lelô Filho, conhecido no meio da música e dos jingles como Sivan, ou Sivan Castelo Neto, o dono do estúdio Sivan, da gravadora Sivan. Você pode dizer que assim é covardia, começar no estúdio. Num certo sentido, é mesmo uma covardia. O dom da voz Deus me deu. Maneiras de locutar, entre aspas, aprendi com meu papai e também ouvindo diariamente as grandes vozes no estúdio, ou mesmo eu mesmo os convocava. Diversas vezes vi com os meus olhos e ouvia com os meus ouvidos meu pai corrigir falas de Cid Moreira, do Carlos Henrique, César Ladeira, Luiz Jatobá, Alberto Cury, de políticos que se preparavam para comícios, cantores, radioatores. Eu estava na Universidade da Locução e não sabia. Continua então o locutor Berto Filho participando do meu livro. O curioso é que meu pai queria que eu fosse cantor para eternizar as composições dele. Cheguei a tomar aulas de canto com a professora da Marlene, Dona Fernanda, mas enveredei mesmo primeiro pela locução de noticiários, porque um dos meus ídolos era Heron Domingues, para mim, o Deus, a voz da notícia. Fora do estúdio Sivan, até para me tornar independente, lógico, né, tempos de rebeldia, e fazer minha voz ganhar estrada fora do território paterno, meu primeiro emprego foi na Rádio JB, acho que abril de 62, chamado pelo Alberto Cury, chefe do departamento de locutores da emissora. Nesse ano, nasceu Henri, o primogênito, primeiro fruto do meu casamento com Marisa, uma paixão fulminante. Continua Alberto. No começo desses anos 60, andei gravando em outros estúdios. Fiz dublagens no Herbert Richards, era um prédio numa daquelas ruazinhas que ligam a Cinelândia à Rua Senador Dantas. Em outubro de 62, não me lembro como, fui para a Rádio Globo, ler o Globo no Ar e também o seu redator-chefe. Em março de 63, fui para São Paulo com Armas, Bagagens e Família, contratado pela TV Excelsior para ler e apresentar telejornais. Quer dizer,
Com aquele impulso inicial do estúdio do meu pai, reforçado pela atração do rádio jornalismo, iniciei uma carreira da qual me orgulho, pois além de poder usar o dom da voz, me embrenhei também nos segredos do jornalismo de rádio e depois de televisão. Eu estou lendo para vocês aqui o depoimento de Berto Filho, que escreveu para mim. Eu pedi para que ele escrevesse para mim poucos parágrafos, né, sobre a carreira dele e tudo mais, porque eu sempre gostei muito da postura dele, e Berto foi um grande amigo. Estou escrevendo aqui para colocar para vocês nessa nossa nova... Cadê? Bom, aqui, ó. Depoimento de Berto Filho, só para você não achar que essa é uma história minha. Essa não é uma história minha. Essa é a história do meu grande querido amigo, que faz falta, faleceu já há algum tempo e que me faz muita falta, Berto Filho. Aí ele continua. O pior momento da carreira é sempre quando a gente deixa que ou é impedido de fazer aquilo do que gosta, quando terminam os contratos e não são renovados, ou quando nos demitem e não pagam a conta. O melhor momento foi quando eu apresentei o Jornal Nacional no estúdio da Rede Globo em São Paulo, no mesmo dia em que a Globo pegou fogo no Rio de Janeiro. Era 4 de junho de 1976. E o fogo começou no sistema de ar-condicionado. Aliás, deu um curto-circuito também na minha cabeça, na minha cachola. Posso dizer que fui dopado pelo choque de informação. Fiquei em catarse, meio aéreo por alguns segundos. Deu um delay, um atraso entre a chegada da informação e a queda da ficha. Os primeiros a saber foram os câmeras e assistentes no estúdio, enquanto eu lia uma notícia sobre a guerra civil do Líbano no telejornal Hoje, na parte da tarde. Aproximava-se o intervalo comercial. Quando entrou o intervalo, uma voz no sistema de som do estúdio ordenava a retirada rápida, mas com calma, porque a Globo estava pegando fogo. Ah, meu Deus do céu. Aí ele conta aqui. Rolos de fumaça escura já subiam atrás de mim, vindo do fundo do cenário. Não teve jeito. Não me lembro direito como saí, mas saí em busca de ar puro, porque aquela fumaça comia solta pelos corredores e já alcançava salas técnicas, redações e outros espaços. A Globo ficou fora alguns minutos do ar e logo a transmissão do Hoje voltou pilotada por São Paulo. Quando estava tentando me recuperar do choque, já na calçada externa da saída dos funcionários, vendo aquele movimento solidário de funcionários, bombeiros e até moradores tentando salvar o que fosse possível, Alice Maria me encontrou e de supetão me disse que eu ia apresentar o Jornal Nacional de São Paulo, aquele mesmo dia. Alice Maria era a chefe de todos os locutores, chefe de jornalismo da Rede Globo. Adrenalina a mil, fui para casa, me aprumei, juntei roupas para um frio paulistano e de lá fui numa Kombi da Globo para o Santos Dumont. Cada segundo, um século. Acho que nunca valorizei tanto tempo na minha vida. Devemos ter chegado lá no estúdio da Marechal Deodoro meia hora antes do jornal entrar no ar. Recebi o texto, sem ter podido ler antes, como se faz numa situação normal, dar uma passada no texto. Fiquei frio como na hora do fogo, controlando a emoção como havia controlado a sensação de perigo de morte algumas horas antes. Resultado: uma leitura de bate-pronto, sem nenhum erro, de ponta a ponta. A gente sente, nesses intervalos, a presença de Deus e certa sensação de onipotência. Ainda bem que é só uma sensação. Fui comemorar depois numa pizzaria com direito a vinho e cumprimento dos colegas. Cuidados com a voz? Sim. Não bebo gelado, não fumo, não gosto do cheiro de cigarro nem de charuto. Não suporto temperaturas muito baixas. Faço alguns exercícios vocais para eliminar aqueles pigarrinhos do ran-ran e chupo balas de gengibre quando as cordas vocais estão sob intenso e feroz ataque especulativo da rouquidão. Fico por aqui, Rui. Um grande abraço, meu amigo, do seu amigo Berto Filho. É isso. Esse
foi o texto que eu recebi de Berto Filho. E tenho muito prazer em publicar isso no meu livro. A voz mais bonita que meus ouvidos afiados, né? E afinados já perceberam. Enfim, o tempo passava e na minha cabeça o mundo girava. Berto Filho, Rádio Cidade, Rádio Globo, Valtir Vieira, Big Boy, Fernando Mansur, Sandoval, Tamoio, exercícios, leitura em voz alta. Tudo isso era meu norte, minha inspiração, mas eu precisava entrar no rádio e fazer a minha história. Com a cara e coragem, sem medo e com fé. E aí? Foi o que eu fiz. Obrigado. Esse foi mais um capítulo. O nome desse capítulo é Com a Cara e a Coragem. Próximo capítulo? Vem aí. O Cara e a Rádio. Eu tô falando de Roquete Pinto. O Cara, Roquete, e a Rádio, Roquete Pinto. Muito obrigado mais uma vez. E não esquece, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim. ruijobim@gmail.com. Ou então, escreve aqui embaixo o que você quer saber, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua inscrição no canal. Valeu. Tchau, tchau.